Fala pessoal, beleza aí? Maravilha? Beleza, boa arte para vocês. Bom, é o seguinte, o que tá rolando? Após alguns estudos de retratos, vários que nós fizemos, de caricatura, de cartoon, o último acho que foi de expressionismo, não, teve de expressionismo também, o último foi de mangá, né? Enfim, eu trouxe para vocês aqui um outro estilo que é bem assim diferente, por algumas pessoas esquisito e para outras geniais, tá? E o que que é? É basicamente você está trabalhando com retrato surrealista, né? Mexendo com surreal. Só uma breve contextualização, o surreal seria o que necessariamente? Tudo que é surrealismo é aquilo que ele vai mexer com o psíquico, né? Ele vai mexer com os sonhos, com algo assim, mais do nosso inconsciente, sacou? Então ele tem uma parada muito assim de coisas que são impossíveis de estar acontecendo, que são irreais, né? Eles não podem estar na realidade, né? Bem de sonho mesmo, aquela coisa meio viajeira, vamos dizer assim. Então o que que rola? Por exemplo, aqui nós vemos um artista que ele chama Magritte. E ele coloca na foto dele o chapéu ao contrário, ele coloca ali no nariz dele uma fruta. Esse aqui é um quadro do Salvador Dalí no qual o sombreado. Pera, deixa eu arrumar o celular. O sombreado aqui, o sombreado não, perdão, a nuvem, ela é em forma de boca com uma luz do sol aqui, né? O pôr do sol, o nascer do sol e daí vai. Enfim, tem alguns trabalhos também que nós podemos ver que o surrealismo ele aparece não necessariamente com o impossível no geral, mas sim numa camada, né? Vamos dizer assim, numa pele e tal, e daí vai. Como aqui a gente vê, né? Uma mulher com flores, com pétalas, com folhas, com borboletas, enfim, né? O mesmo esquema a gente vai perceber num artista que ele é lá do século XV, XVI, e ele se chama Arquimboldo, Giuseppe Arquimboldo, beleza? Esse maluquinho, o que ele fez? Ele pegava tudo que era fruta, comida em geral, né? Flores, e ele ia passando em cima como se fosse uma camada, né? Do retrato que ele fazia. Lembrando que hoje nós vamos trabalhar apenas com retrato, tá? É surrealismo. Existem várias formas de surrealismo, inclusive cinema, fotografia e tal, e outros tipos de pintura, mas nós vamos trabalhar necessariamente com retratos. Aí tá a Frida Kahlo. A Frida, para quem não conhece, né, muita gente fala da Frida, mas a Frida, assim como Van Gogh, assim como Ramones, virou uma marca, né? Virou uma coisa assim que é legal estar falando dela, é bacana, é intelectual, né? Só que a Frida não é só aquilo que muita gente mostra, que é aquela mexicana, uma mulher com a sobrancelha junto e com as flores na cabeça. Ela é muito mais. Ela foi uma grande feminista para a época dela, foi uma revolucionária, né, para a Revolução Mexicana. Ela foi atuante, né, nessa revolução. Ela foi casada com Diego Rivera, que era um muralista mexicano que também participava de tudo isso no século XX, certo? E aí o que está acontecendo? A Frida, ela tem um trabalho muito forte, muito intenso, por vários motivos. O principal deles, talvez, seja que ela teve um acidente quando ela foi criança. E esse acidente, assim, reverberou a vida inteira dela, né? Inclusive, no final da vida, ela ficou de cama, né? E aí a gente percebe o quê? Por exemplo, alguns trabalhos são feitos com um cordão de coração um ligado no outro, como se ela tivesse uma outra pessoa interior. Aqui nós percebemos, por exemplo, um trabalho que ela tem umas borboletas pegando, querendo puxar ela para algum lugar pelo cabelo. Esse daqui, por exemplo, percebemos algo muito mais forte também no sentido de escuridão. Aqui, ó, um lado mais obscuro, aqui um pouco mais claro, e aqui uma pegada, por exemplo, a gente percebe o corte aqui, né, do acidente dela, e a gente vê uma viajeira muito louca. Então, assim, a parte surrealista dela é muito forte, muito intensa. Podemos dizer que ela tem um lado meio que emocional, surreal, né? Como se fosse quase que um expressionismo, vamos dizer assim, meio que puxado para o Van Gogh,